Todo iniciante comete esses erros e é bem provável que você já cometeu também. Se você fizer ou tá fazendo as coisas que eu vou te falar nesse vídeo, o cliente vai cagar pra você. Ele não vai te dar a menor importância se você fizer isso. Eu vou te falar quais são esses erros e como você faz para não passar esse vexame do cliente não dar a mínima pra você. Além de várias dicas para você ganhar mais dinheiro com o seu design. Se você começou agora no design, tem muita coisa que você vai querer fazer com todo o seu ser, acredite você ou não, mas que são as maiores cagadas que alguém poderia fazer e são essas cagadas que vão fazer o cliente cagar pra você. Conseguiu entender a quantidade de bosta que vai ter nessa conversa, né? Então pega o papel higiênico e bora limpar essa sujeira toda. Eu sou J1711, designer profissional há 16 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28A. Você é mais do que convidado a se juntar à maior resistência de criativos do mundo, porque aqui a gente limpa muita sujeira que o mercado tem deixado ao longo de anos. O intuito desse vídeo é que você entenda que existem inúmeros erros que a gente comete quando está começando, mas que são extremamente bobos e precisam ser corrigidos agora mesmo para que lá no futuro os clientes estejam doutrinados. Porque o termo de mercado prostituído vem dessas cagadas que inúmeros iniciantes fizeram ao longo de vários anos, deixando com que os clientes decidam e ditem as regras do nosso trabalho, sendo que deveria ser o contrário. Isso é uma das coisas que eu amo na publicidade, porque a publicidade e propaganda ela tem as suas diretrizes, ela tem as suas tabelas de preços, ela tem sindicato, ela tem associações, ela tem normas, ela tem regras, enfim. E tudo isso serve para que o cliente escolha a empresa pela criatividade e pela capacidade de contar a história e não pelo preço, como é exatamente o que acontece no design gráfico. Então esses erros precisam ser corrigidos agora, começar a ser corrigidos agora e trabalhado por nós, pela nossa resistência, para que isso pare de acontecer no futuro. E um desses erros que eu tenho certeza que você comete ou já cometeu é ter medo. Alô, tudo bom, Sejão? Vamos fechar o DZN? Vamos sim, Juninho. Mas como é que funciona? O que eu preciso te enviar? Ah, fica sussa, seu João. Se preocupa não, eu vou tratar disso pro senhor. Tem certeza, Juninho? Não vai me mandar porcaria. Quando é que você envia, então? Daqui a pouco tá na mão, deixa comigo. Medo de quê? Medo de falar como é que você trabalha. Esse é um dos maiores erros cometidos pelos designers iniciantes. Eu tive muito esse medo, que é chegar pro cliente e falar: eu trabalho dessa forma, é assim que eu trabalho, queira você ou não. E por que os iniciantes têm medo disso? Porque eles têm medo de perder o cliente. Só que o cliente ele não tá buscando uma pessoa que queira ser mandada, entre aspas, tá? Entenda isso da melhor forma possível. Ele precisa de alguém que resolva o problema dele. Se você tem medo de falar como é que você vai resolver esse problema, ele não vai te contratar, ele vai perceber esse medo em você. E ter medo de falar como é que você trabalha vai automaticamente, ao longo de anos, confirmar que a gente está prostituindo o mercado. Porque a gente precisa ditar essas regras a ponto de fazer com que o cliente entenda que esse é o nosso trabalho, essa é a nossa forma de trabalhar, independente se ele vai contratar o Zé, o João, o Pedrinho, o Augusto, seja lá quem for, vai ser exatamente da mesma forma. E a única coisa com que ele vai se preocupar é em contratar o melhor profissional que vai resolver aquele problema da forma mais criativa e inteligente possível. E não pelo preço, mas sim pela capacidade do profissional. Então, se você tem medo de falar como é que você trabalha, o cliente vai cagar pra você. Esse é o título do vídeo, não é? Então, o cliente vai dar, não vai, ou melhor dizendo, não vai dar a mínima pra você. Ele vai estar cagando pro que você fala, vai estar cagando pro que você tá cobrando, ele não quer nem saber disso aí. Ele não vai dar a menor importância pra você, ele simplesmente vai procurar outro profissional que vai falar pra ele o que tem que ser feito. Então não tenha medo de falar como você trabalha, cara. Fala, olha, tem tantas alterações, tem contrato, se você não assinar o contrato eu não trabalho, é X% de entrada, se você não der entrada eu não trabalho. Vai ditando essas regras. Acho que você já tá entendendo o motivo de eu chamar a nossa comunidade de resistência, porque a gente tem que resistir, a gente tem que lutar contra essa bobagem que está sendo imposta. Então não tenha medo de falar. O cliente não se coloca no lugar de um cliente e se imagina que você tá do outro lado. Você mesmo, imagina que você tá lá do outro lado e tá sendo atendido por você mesmo. Eu sei, é meio esquizofrênico isso, mas entenda isso. Imagina como você se portaria com você do outro lado te atendendo. Você se sentiria confortável em entregar o design da sua empresa para você mesmo? Esse é o tipo de coisa que você tem que pensar, que você tem que colocar na sua cabeça, que você tem que exercitar para que você veja o que o cliente tá vendo. E assim você vai ver se o cliente vai confiar em você
você ou não. Então não tenha medo. Se você tiver medo de falar como você trabalha, o cliente não vai dar a menor importância para você. Fala tudo o que você faz, fala como você faz, fala quais são os critérios para ele te contratar, fala toda a parte burocrática, digamos assim, para que ele entenda que é assim que funciona. Um outro erro muito grande que os iniciantes cometem, cara, todos esses erros que eu tô te falando aqui eu já cometi muito, então por isso que eu sei, tá? Que é não falar sobre preço. Tá bom então, Juninho. Eu vou acreditar em você. Mas quanto é que vai custar isso aí tudo? Se preocupa com o preço não, seu João. Vai ser baratinho, relaxa aí. Ué, mas eu preciso me programar pra saber quanto é que eu vou te pagar. Meu amigo, se você não fala sobre preço, o cliente ele vai fazer o que ele quiser. Se você não fala sobre preço, você tá ferrado. Por quê? Imagina que você falou com o cliente adorou a sua proposta de ideias, eu quero dizer, tudo aquilo que você apresentou, as ideias que você deu, como você vai resolver o problema, como você trabalha e tudo mais. Você desenvolveu, você criou todo o projeto, o cliente adorou, falou, beleza, era isso mesmo que eu tava querendo, não teve nem alteração, só pra você ter uma ideia de tão feliz que você vai ficar. Aí chega a hora de pagar, e aí você vai fazer o quê? Você vai falar, olha, fica R$ 1.200. O cliente, o quê? Achei que ia ficar uns 50 conto. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai resolver esse problema? O trabalho já está feito, o cliente não sabia quanto você ia cobrar, ou seja, quanto ele vai precisar te pagar. Qualquer valor que você fale, para ele vai ser um absurdo, porque na cabeça dele ele tem um preço imaginado. Como você não falou de preço, ele vai achar que você está querendo passar a perna nele. E preço é uma coisa que você tem que falar antes de iniciar qualquer projeto, antes de colocar a mão na massa, entregar o material pronto para o cliente também. Você tem que falar sobre preço. O cliente precisa saber sobre preço. Imagina que você vai no restaurante e aí não tem nenhuma placa lá, não tem nada falando sobre preço, não tem nenhum cardápio, nada. Você simplesmente chega e fala, eu quero comer um rodízio de carne. Você tá lá todo esperançoso, porque na maioria dos restaurantes que você vai é 50 conto rodízio. Quando você vai pagar, tá lá, R$350. O que você vai fazer? Essa sensação que você tá sentindo aí é exatamente o que o cliente vai sentir. Você tem que falar sobre preço. Se você não fala, como eu falei, o cliente vai cagar pra você, ele não vai dar a menor importância, porque ele sabe que você tá com medo. Ele sabe que você vai ter medo de falar sobre o que é realmente importante, porque profissionais não têm medo de falar sobre preço, não tem medo de falar como eles trabalham, não tem medo de falar exatamente qual é o processo, que tem contrato, que tem que assinar, que tem que ser reconhecido firma ou qualquer que seja o seu método de trabalho, o seu processo de trabalho. Então, meu querido amigo, meu pequeno gafanhoto, se você não faz isso, se você não fala sobre preço, você tem que mudar isso agora. Qualquer que seja o projeto, qualquer que seja o contato daqui em diante, fale sobre preço. Então, seu João, é que seu logo é mó feião. Ué, mas eu já tenho esse logo, já tem 20 anos. Isso nunca me impediu de vender, rapaz. Te enganaram quando venderam isso. É mó cagado esse logo. Oxi! Já esse erro, cara, eu lembro de uma situação, meu amigo, eu tenho vergonha dessa situação até hoje. Uma amiga minha abriu uma pizzaria com o namorado dela e todo mundo da academia tava indo e tal, falaram que a pizza era super boa e aí eu fui lá nessa pizzaria também. E aí, tudo bem? Como é que tá? Beleza, tudo bem? E você? Não sei o quê. Quando eu sentei na mesa, peguei o cardápio, eu queria que ela fosse minha cliente. Presta atenção porque esse fato é muito importante. Esse detalhe é muito importante. E aí, a hora que eu peguei o cardápio, ela veio me atender, falou, e aí, tudo bem e tal, beleza. Eu lá olhando o cardápio, falei, nossa, seu cardápio é bem fraquinho, né? Puta que pariu, mano, por que eu fui falar aquilo, velho? Ela fechou a cara na hora. O primeiro medo que veio na minha cabeça, falei, puta que pariu, imagina se o namorado dela cospe na minha pizza agora, eu vou ter que comer pizza cuspida, velho. Ou seja, falar o que você pensa sem filtro. Esse é um erro muito grande de iniciante, que é simplesmente falar aquilo que você pensa sem nenhum filtro, sem que você pare pra pensar como a outra pessoa vai se sentir com aquilo que você tá falando. Hoje eu entendo que ela sentiu alguma coisa bem ruim. Por quê? Por mais que eu queria falar pra ela, olha, eu consigo fazer um design muito melhor disso aqui, que você vai conseguir muito mais cliente, blá blá blá. Eu não tive essa oportunidade, porque a primeira coisa que ela sentiu, provavelmente, foi que eu critiquei o material dela. E o cliente, ele simplesmente, como tá no título desse vídeo, ele vai cagar pra você se você fizer isso. Que foi exatamente o que ela fez. Quando eu falei isso, qualquer coisa que eu falei dali em diante, ela começou a cagar, ela não tava dando a mínima pra mim. E eu torço pra que eu não tenha comido pizza cuspida daquele dia. Então, por mais que o material do cliente não seja tão bonito e que você tenha a capacidade de fazer algo melhor, não fala isso pra ele. Porra, não vai falar que o design dele é uma bosta, não vai falar que o logo dele é uma porcaria, não vai falar pra ele que a fachada dele é horrorosa,
amorosa. Porra, se você faz isso, você é burro. Da mesma forma como eu fui burro de falar isso para vários clientes, não foi só para ela. Essa é uma situação isolada que eu lembro muito bem, mas teve outras situações em que eu falei merda também pro cliente. E cara, isso atrapalha demais, não só durante o processo de venda, durante o processo ali que você tá prospectando o cliente, como em qualquer outro momento, mesmo depois do cliente já ser seu cliente. Você tem que filtrar muito bem o que você fala para ele, porque você tem que se comportar como um profissional. Se você fala merda para ele, você vai perder esse cliente com certeza absoluta. A menos que esse cliente seja algum familiar seu que sabe que você é meio maluco, que você só fala bosta e vai ignorar tudo aquilo que você fala. O que, resumindo, ele vai cagar para você. E outro erro muito comum entre iniciantes é entrar em contato fora de horário comercial. Cara, isso é burrice. Porra, seu João, atende logo essa merda, pô! Carai! Esse velho deve ser mais um que tá querendo me dar calote. Tá porra, menor. Porra, Juninho! São 2h da manhã, desgraça! Vai cagar! Amanhã a gente conversa, porra! Oxi! Lembra lá daquele cliente que me deu um calote de 10 mil reais? Aquele canalha me ligava 10 horas da noite em pleno domingo, só pra você ter uma ideia. Aí eu comecei a ter essa noção, falar, porra, se eu der essa liberdade pro cliente, ele vai continuar fazendo isso. Como eu não tinha muito cliente no começo, eu falei, porra, eu tenho que dar uma atenção pra esse cara. Pode ser que essa seja a sua situação também, mas aí é uma questão de você se controlar, de você entender qual é a necessidade, enfim, você tem que analisar a sua realidade. Mas aqui a gente tá falando do cliente entrar em contato com você. Não é esse o erro que a gente está conversando aqui. É você entrar em contato com o cliente fora de horário comercial. Ah, mas porra, eu só trabalho de madrugada, eu só consigo ser criativo de madrugada. Foda-se, o cliente não tem nada a ver com isso. Se você não sabe o horário que você tem que dormir para conseguir acordar cedo de manhã, parar de beber café depois das 6 e todo um processo que você tem para conseguir trabalhar no horário comercial, problema é seu. O cliente não tem nada a ver com isso. Você tem que entrar em contato com ele durante o horário comercial, segunda a sexta, a menos que, presta atenção aqui, a menos que o cliente peça para você entrar em contato com ele fora desse horário. Inclusive, esse é algo que tá aqui, ó, dentro do livro do canal, do meu livro. Eu escrevi essa porra com 16 anos, 15 anos de conhecimento sobre venda de design. O link tá aqui na descrição. É importante que você entre em contato com o cliente somente dentro do horário comercial. Se você entra em contato com ele fora do horário comercial, cara, imagina, sei lá, imagina que o cara tá dormindo. Você tá lá 2 horas da manhã, teve uma ideia genial. Em vez de você anotar essa porra num papel, você vai ligar pra ele 2 horas da manhã. Cara, ele vai cagar pra você, ele não vai dar a menor importância. Na próxima vez que ele for falar com você, ele vai estar putaço. Se ele não te mandar tomar naquele lugar. Se você comete esse erro, para com isso. Porque isso aqui vai destruir as suas vendas, vai destruir a sua prospecção, vai destruir o seu relacionamento com o cliente. Como eu disse, a menos que o cliente peça para que você faça isso. Fala, Juninho. Quanto é que isso aí vai me custar? Esse vai ser na faixa, João. Se preocupa não, deixa comigo. Tá bom, Juninho. Tá bom, obrigado. A propósito, fala o seguinte. Cria pra mim um site e... como é que é? Um cardápio. Você vai me cobrar também por fazer esse? Você consegue mandar hoje? Ah! Outro erro que é muito comum, e essa aqui, meu amigo, ela é campeã entre os iniciantes, que é você não cobrar pelo material. Cara, eu não preciso nem falar que essa é a maior burrice que existe no planeta, né? A menos que você esteja bem no início mesmo, na primeira semana, e você quer ali ter uma experiência com o cliente, como é que é e tudo mais, como é que você faz para atender e tudo mais, enfim. Ou seja, por exemplo, uma ONG, alguma instituição de caridade que você quer ajudar, que você quer fazer, sei lá, igreja, por exemplo. Enfim, coisas desse tipo que não são comerciais, digamos assim, você tem que cobrar pelo seu material. Se você não cobrar na primeira vez, o cliente vai fazer isso mais
vezes, vai continuar pedindo material para você porque ele tá falando, porra, se ele tá fazendo de graça, eu não vou pagar, né? É óbvio, vou pagar para um cara que tá fazendo os bagulho de graça. Então, se você não cobra pelo seu material, uma das primeiras coisas que o cliente vai pensar é, esse menino não é profissional, por que eu vou pagar alguém que não é profissional? Preciso de alguém que resolva o meu problema. E aí ele tem duas escolhas, ou dar essa oportunidade para você aprender e não vai te pagar, ou ele vai procurar alguém que realmente vai resolver o problema dele. Por quê? O cliente ele não tá preocupado com preço. Se o seu trabalho resolve o problema dele, ele não tá dando a menor importância pro preço. Quer um exemplo? Eu tive clientes lá no passado que eu cobrava deles R$1.000 mensais. R$1.000 mensais. Eu já contei essa história aqui no canal. Eu fazia 4 publicações no Facebook e no Instagram, a mesma publicação, só que essas publicações eram impulsionadas. Então eu tinha que criar um material que realmente fosse comercial e que vendesse o produto do cliente. Ou seja, basicamente eu cobrava R$250 por cada um desses posts e o cliente ele simplesmente falava, cara, não me importa que a gente coloque R$1.000 de impulsionamento mais os seus R$1.000, se esses R$2.000 vai me retornar 4, 5. E é o que eu tô falando, o cliente ele não dá importância para isso. Se você falar para ele que o seu trabalho custa 500, mas ele vai receber 1.000, isso é um retorno de 100%. Me fala um cliente que não gosta de um retorno de 100%. Só me mostra um que eu falo que ele tá mentindo. Então você tem que cobrar pelo seu material. Se você fizer de graça a primeira vez, a segunda também vai ser, a terceira também vai ser. E provavelmente até que você tome coragem para falar pro cliente, esse é o meu trabalho, eu não vou fazer de graça. Se você quiser de graça, vai procurar outra pessoa, ele vai continuar te pedindo de graça. E quando você cobrar, ele vai achar ruim. E esse é um erro muito comum dos iniciantes, porque pensa o seguinte, você não tem nenhum cliente, você tá começando agora. O primeiro cliente que você vai atender, você não vai cobrar nada. Isso vai fazer com que ele enxergue que dali em diante você só vai trabalhar de graça para ele. E aí fica muito mais complicado de você cobrar depois, enfim, esse é um erro muito comum. Como eu falei, se você não cobra pelo seu trabalho, ele te vê como um iniciante, ele vê como alguém que não valoriza o próprio trabalho e ele vai cagar para você, não vai dar a menor importância para tudo aquilo que você falar, para como você vai agir, para as propostas que você vai oferecer, para as ideias, ele não vai dar importância nenhuma para você. Sem contar que o cara que normalmente não cobra é aquele cara que quando for cobrar, o cliente vai falar que tá caro e ele vai começar a dar desconto como se fosse uma feira. O site e o cardápio vai ficar 100 conto, seu João. Não, Juninho, tá caro. Faça 80 então. Tá caro. 50? Não. Faça por 30 então. Não. Menos que 20 não dá, seu João. 15, pelo amor de Deus. Não. 3 por 10? Não. 10 conto? Não. 5 conto eu pego no seu piu-piu. Tá bom. Meu amigo, esse erro é um dos mais cagados que tem. Isso é uma das coisas que prostitui o nosso mercado. Por quê? Porque você não sabe vender. O cliente ele vai ficar pedindo desconto, você vai baixar o preço. Ele vai pedir desconto para o seu concorrente vai fazer a mesma coisa, vai baixar o preço. Porque não tá entregando valor, tá entregando preço. E aí vai ficar os dois bobão lá. Cobra 10, cobra 5, cobra 5, cobra 3, cobra 3, cobra 2, cobra 2, cobra 1. E aí quando você vê, tá os dois ali discutindo para quem é que vai pegar no piu-piu do cara. Porra, se você dá desconto sem uma estratégia, você vai ser ignorado pelo seu cliente, porque ele sabe que você está desvalorizando o seu próprio trabalho. Esse é um erro muito comum. Você tem que usar o desconto como uma forma de estratégia. Como eu também falei, isso também está dentro do livro, cara. Você vai aprender isso também, vai aprender como usar o desconto como uma estratégia para vender mais. Então, se você dá desconto sem que tenha um real motivo para aquilo, o cliente vai te ignorar, porque ele sabe que você está desvalorizando o seu trabalho, porque ele sabe que você não está valorizando o resultado que você vai dar para ele e simplesmente ele não vai dar importância, porque não está sentindo que isso está vindo de um profissional. E aí, nesse ponto, nesse aspecto, você já está demonstrando para ele que você não é ser profissional. Você não é ser profissional. Você não é ser profissional. Agora eu vou fazer a minha mágica. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Que burro! Chupa! Chupa, seu arrombado! Puta merda, esqueci do seu João! Vamos ver o que esse arrombado mandou. Juninho!
Você não está sendo profissional. E esse é um erro muito comum, obviamente. É muito relevante isso, porque iniciante não sabe como ser profissional. E tá tudo bem. É uma questão de experiência, uma questão de aprendizado, de você ir lidando com clientes, processos, trabalhos e tudo mais para que você consiga se desenvolver. E tá tudo bem. Mas a partir do momento que você identifica que você precisa começar a agir como profissional, a história muda. Por quê? Como a gente está falando, o cliente ele vai cagar para você nesses erros. E se você não for profissional, meu amigo, esquece, ele vai cagar um monte em cima de você. Ele não vai dar a menor importância, você vai ligar, ele não vai atender, você vai mandar mensagem, ele não vai atender, você vai lá atender ele não vai te atender porque ele tá ocupado, ele vai falar pra você vir em outra hora, você vai mandar uma mensagem, ou ele vai te ignorar, ou ele vai falar que tá sem tempo, cara, ele não vai dar a mínima pra você. Agora, se você chegar lá com postura de profissional, com voz de profissional, com entonação de profissional, com palavras de profissional, você acha que o cliente vai te ignorar? Não vai, porque ele sabe que o cara que tá chegando ali pra falar com ele é um profissional que vai resolver o problema dele, que vai trazer mais dinheiro pro bolso dele. Meu amigo, se chega um cara pra mim na porta da minha casa e fala, meu, eu vou te fazer ganhar mais dinheiro. Fala, porra, vou te dar atenção, quero saber o que você tem pra falar. Porra! Então, cara, seja profissional. Se você não for profissional, o cliente não vai dar nenhuma importância pra você. Ele vai cagar pra tudo que você fizer em relação ao trabalho, em relação à empresa dele. Ele não vai simplesmente se importar com você. Vale ou não vale o seu like? Deixa um like e se esse vídeo estiver te ajudando, compartilha ele com mais gente para a gente alcançar mais pessoas para a nossa resistência e assim a gente conseguir doutrinar esse mercado para que os clientes parem de ficar pedindo desconto, para que todo mundo consiga cobrar um preço justo sem que o cliente fale que tá barato. Eu te desafio a fazer isso. Então corrija esses erros e você vai perceber que o cliente vai começar a te tratar com muito mais respeito e não mais como uma criança que só faz design como hobby. É a sua e a minha responsabilidade não cometer erros como esses erros infantis para dizer para o mercado que a gente é profissional. Claro que não é só isso, existem outras coisas e até técnicas que fazem você ser mais respeitado. E você vai adorar aprender isso. Tá tudo no meu livro, o link tá aqui na descrição. Porque com uma postura de profissional você consegue aumentar os seus ganhos e ficar rico com o design. Pode parecer uma realidade muito distante para você agora, mas acredita, é mais fácil do que você imagina. Se você quiser descobrir qual é a estratégia que eu uso para ganhar dinheiro sem precisar trabalhar por ele, não é pirâmide, nem tigrinho, gatinho, cachorrinho, nada dessas merdas não. Clica aqui que eu vou te contar. Te vejo do outro lado do portal.